Escala 12 por 36. Artigo 59-A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Comentário. Com a reforma trabalhista, regulamentou-se, em lei, a jornada de 12 horas de trabalho seguidos por 36 de descanso. Na regulamentação inserida pela Lei 13.467 de 2017, a CLT passou a permitir, diversamente do disposto da súmula 444 do TST, o estabelecido da jornada 12 por 36 por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, ACT, Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, e Acordo Individual Escrito. Há outros 3 pontos que chamam a atenção acerca desta jornada. 1. Os trabalhadores, em escala de 12 por 36, não têm direito à remuneração em dobro pelos feriados trabalhados, contrariando o entendimento fixado anteriormente pelo TST. Tampouco em relação aos repousos semanais trabalhados. Portanto, se a escala de trabalho recai em um feriado, por exemplo, considera-se que tal labor está naturalmente compensado, já que o empregado teria outros 36 de descanso na sequência. 2. Abriu-se a possibilidade de que os intervalos intrajornada da escala 12 por 36 não sejam necessariamente concedidos. Pela parte final do caput do artigo 59-A, tais intervalos podem ser observados ou, caso não sejam concedidos, serão indenizados. Além disso, tais trabalhadores não têm direito ao recebimento de adicional noturno pela prorrogação de trabalho noturno, a que se refere o artigo 73, parágrafo 5º da CLT. Ou seja, diferentemente dos empregados em geral, eles recebem o adicional noturno, mas exclusivamente em relação ao período da jornada que se enquadrar no horário efetivamente noturno, mas não em virtude do labor após o fim do horário noturno. Além dos 3 pontos comentados, vamos destacar mais à frente a possibilidade de se estabelecer jornada 12 por 36 em atividade insalubre, sem a chancela do Ministério do Trabalho, exigida como regra geral por força do artigo 60 da CLT. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação. Mapa mental da escala 12 por 36. Estabelecimento. Acordo individual escrito, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho. Labor em feriados ou em DSRs. Não gera direito à remuneração em dobro. Trabalho em atividade insalubre, sem necessidade de licença prévia do Ministério do Trabalho. Intervalos intrajornada, concedidos e indenizados. Adicional noturno e hora noturna reduzida, apenas sobre o período efetivamente noturno. A prorrogação do trabalho noturno não gera tais direitos. Descumprimento das regras quanto à compensação de jornada. Artigo 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. Comentário. Por meio do caput do artigo 59-B acima, a Lei 13.467 positivou na CLT entendimento do TST previsto na então súmula 85. Tome como exemplo um empregado que, sem ter acordado a compensação de jornada com seu empregador, laborou durante 44 horas durante uma semana.
Dessas 44 horas, ele elaborou 10 horas de segunda a quinta-feira e mais 4 horas na sexta-feira, totalizando as 44. Repare que, entre segunda e quinta, ele elaborou 2 horas extras por dia. Pergunta: ele deve receber cada uma dessas horas como extra? A resposta é não, pois no total, ele não extrapolou a jornada pela qual ele é remunerado. Nesse caso, por força do caput, ele não deve receber tais horas como extra, mas apenas o adicional de 50% relativo a cada uma delas. Imagine agora o caso de um empregado que, também sem ter acordado a compensação, labora 10 horas de segunda a sexta, totalizando 50 horas semanais. E qual a repercussão disso? Para responder a essa pergunta, vamos separar a jornada trabalhada de duas formas. Em primeiro lugar, tome as primeiras 44 horas de trabalho da semana, por exemplo, 10 horas de segunda a quinta e mais 4 horas na sexta-feira. E no segundo grupo, deixe as 6 horas que extrapolaram a módulo semanal normal. Em relação às primeiras 44 horas da semana, como elas não extrapolaram o módulo semanal de 44 horas, pelo qual o empregado já recebe normalmente sua remuneração, deverá ser pago apenas o adicional de horas extras de, no mínimo, 50%. Agora, em relação às 6 horas que extrapolaram a jornada semanal de 44 horas, laboradas na sexta-feira, estas deverão ser remuneradas como extraordinárias, ou seja, deve ser pago ao empregado o valor da hora acrescido do adicional de 50%, totalizando 150% do valor da hora desse empregado. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Comentário. Acima, outra inovação da Lei 13.467, contrária ao que vinha entendendo o TST, por meio da súmula 85. Assim, se o empregado, com acordo de compensação de jornadas estabelecido com seu empregador, habitualmente presta horas extras além daquelas destinadas à compensação, isso não irá mais descaracterizar a compensação.